Na última reunião do G7 no Japão, nos dias 19 e 20 de maio, o presidente ucraniano apareceu de surpresa para conseguir apoio de vários líderes presentes. Dentre os líderes estava o presidente do Brasil. A relação do Brasil com a Ucrânia tem sido incerta desde janeiro de 2023, já que o atual presidente tem sinalizado um alinhamento maior com a Rússia de Putin por integrar o BRICS. Porém, o que aconteceu foi um intenso embate diplomático. Lula alegou que convidou Zelensky para uma reunião e que o mesmo não teria aparecido. Também teve diversas oportunidades de cumprimentar e falar com o presidente ucraniano, mas preferiu não fazer. Essa não relação diplomática causa diversos desconfortos pelo mundo, que já anuncia que o Brasil é aliado da Rússia, não por estar presente no BRICS, mas justamente por esse comportamento diplomático brasileiro. Neste vídeo, vamos ver quais os principais pontos de contato entre Brasil e Ucrânia nesses últimos meses e o que levou a essa situação diplomática. Lembrando que o vídeo é segmentado em capítulos que podem ser facilmente pulados. Não esquece de deixar o seu comentário. O presidente Lula fez diversos pronunciamentos atribuindo parte da culpa da guerra à Ucrânia, que foi invadida unilateralmente pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. Mais de 8.500 civis já foram mortos no conflito. Em entrevista à revista americana Time, quando ainda era pré-candidato à presidência, Lula disse que o presidente da Ucrânia, Zelensky, era tão responsável quanto o Putin pela guerra, e que os Estados Unidos e a União Europeia também têm parte da culpa. Na ocasião, Lula também falou: Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, mas não é só Putin que é o culpado. São culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual a razão de invadir a Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito: a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido. Os integrantes do BRICS já se manifestaram sobre a guerra, ou pelo menos estão em constante movimento sobre, já que a Rússia passa por um problema econômico sério devido às sanções ocidentais. Uma das alternativas russas foi a formalização de diversos pactos unilaterais com a China. A China que inclusive saiu por cima nesses pactos, já que esses acordos vai se estender até 2030 e pretende usar o yuan como moeda de mediação. Vale ressaltar que a China tem, nos últimos anos, expandido sua política fiscal internacional, colocando o yuan como moeda alternativa ao dólar, inclusive para parceiros americanos, como o Brasil. Um dos pontos altos desse acordo é a construção do gasoduto Sibéria 2, que vai levar o gás russo, agora barato já que perdeu seus parceiros europeus, para a China. Outro player de peso nos BRICS reforçou alguns laços comerciais recentemente com a Rússia. O acordo entre os dois países não envolve a estrutura do BRICS, mas sim um acordo unilateral de livre comércio. Não está definido por completo, mas as negociações encontram-se em estado avançado. Tudo isso decorre da pressa de Putin de achar parceiros e soluções para contornar severas sanções ocidentais. Entretanto, esses acordos não são por todo benéficos para a Rússia. Essas saídas encontradas em tempos de crise são muito mais oportunidades para outros países, como a China conseguir um gás barato e crescer sua influência fiscal, do que algo 100% benéfico para a Rússia ao longo prazo. Isso pode ser percebido com as movimentações que esses países têm feito sobre a guerra. Nenhum deles prestou um apoio incondicional à Rússia, e a Índia, por exemplo, conversou pessoalmente com Zelensky na reunião do G7. Mesmo com esses movimentos diplomáticos, nada disso afeta o comércio com a Rússia, pois, como dito, é muito mais por necessidade da Rússia do que por ganho propriamente dito. Dentre esse possível acordo com a Índia, a rúpia indiana pode ser usada como moeda de troca, além da importação de carros, trens e aeronaves da Índia. A Índia ainda lucra com a guerra, pois além de ser uma potência nuclear com poder militar considerável, a Índia fez uma parceria para vender suas armas para a Rússia, já que a mesma se encontra com problemas na sua cadeia de produção. A Rússia também é uma produtora global de petróleo e viu seus parceiros recorrerem ao Oriente Médio devido às sanções. Com isso, o petróleo russo barateou muito. Temendo um colapso total, Putin aceitou uma parceria com preço muito baixo do seu petróleo para a Índia em março desse ano. A Índia ainda tem lucrado muito com a guerra na Ucrânia às custas da Rússia, e mesmo assim, no encontro do G7, o primeiro-ministro indiano se encontrou pessoalmente com o presidente ucraniano, sem nenhum tipo de amarra ou cautela, em um claro movimento diplomático de independência indiana. A Índia nunca condenou internacionalmente a invasão à Rússia, mas sempre alegou lutar pela paz. Já o Brasil, a situação muda um pouco. O país é tido como pró-Rússia na mídia internacional, já que o presidente Lula se recusa a se encontrar com o presidente ucraniano.
Já houveram diversos convites por parte dos ucranianos, mas nenhum foi aceito pelo atual presidente brasileiro. Nesta cúpula do G7, havia a expectativa do primeiro encontro de Lula com Zelensky, mas o mesmo não ocorreu. Lula alega que o presidente ucraniano não quis participar de um suposto convite feito. No governo passado, o ex-presidente não foi a Kiev e nem a Moscou. Também tentou se manter neutro em relação à crise do Oriente Europeu. No atual governo, em maio ocorreu o primeiro contato direto com a Ucrânia, em uma conferência de vídeo, onde na época o presidente brasileiro foi convidado a visitar a Ucrânia. No dia 9 de maio, o assessor especial para a política externa do Brasil, Celso Amorim, viajou para Kiev para uma reunião com o presidente da Ucrânia. O encontro marcou uma tentativa do governo brasileiro de dar sinais claros ao Ocidente que estava disposto a dialogar com todos os lados. O Brasil condenou a invasão russa à Ucrânia no último evento do G7, mas a mídia internacional ressaltou também que o presidente Lula não quis se encontrar com o presidente ucraniano durante o G7. Por fim, podemos entender que a guerra no leste europeu é uma questão geopolítica delicada, onde qualquer movimento dos líderes do mundo pode ensejar um posicionamento. Apesar do Brasil ter condenado internacionalmente a invasão, a postura diplomática do país é mais pró-Rússia do que contra a invasão, segundo a mídia internacional. Outro fator é que as potências do BRICS aproveitam da guerra para colocar uma maior intensidade na sua postura imperialista, como a Índia e a China. Outros países da Europa também se movimentam, como o caso da Finlândia, que recentemente pediu aderência à OTAN, ou como a Suíça, que largou sua neutralidade histórica e tomou partido na guerra. Algumas mudanças podem ocorrer no BRICS, como a preferência de alguns países em realizar trocas bilaterais, como podemos ver nos últimos movimentos. Por fim, uma mudança também deve acontecer na ONU, que pode perder sua influência para nações asiáticas como a China, pois o bloqueio ao SWIFT da Rússia pôde ser contornado em poucos meses e terminou criando uma oportunidade muito boa para a China e Índia expandirem o comércio internacional em suas moedas, incentivando o desuso do dólar. E você, o que acha disso tudo? Não esquece de deixar o seu comentário no canal, a sua opinião é muito importante. A todos, um grande abraço.